Olá amigos, vou resolver agora a ficha de trabalho número 5, onde vamos utilizar a ferramenta, mais especificamente a ferramenta de texto, e dar também alguma ênfase à parte do gradiente. Mais uma vez trabalhar com o pintor, cores, filtros, etc. Ora bem, mas estas são as principais ferramentas que vamos trabalhar nesta ficha de trabalho. Neste caso, eu não vou precisar de nenhuma imagem inicial, então vou dar um clique na opção Fecheiro, Nova, e vou criar uma nova imagem. Esta nova imagem também tem aqui um conjunto de opções avançadas e tem aqui uma determinada largura e altura. Eu vou colocar 800 pixels por 600. Portanto, neste momento é a medida que está aqui selecionada. Relativamente às opções avançadas, um pequeno pormenor que é preencher com uma cor de fundo, não, vou pôr em transparente. Portanto, vou dar OK. E, de momento, tenho uma primeira camada, que tem o nome fundo e que não tem nada, e, portanto, é uma camada totalmente transparente. Agora, pede-se, então, para selecionar uma primeira cor de primeiro plano e de fundo, a gosto, ok? E neste caso podemos, eu agora não vou estar aqui com muitos, com muitos cuidados relativamente às cores e à sua conjugação, para ficar mais bonito ou menos bonito. Portanto, não vou ter essa preocupação claramente, está bem? Vou apenas explicar as ferramentas e depois vocês podem aplicar com as cores que entenderem. Portanto, neste caso, eu vou selecionar aqui uma determinada cor de fundo, ok? Peço desculpa, neste caso de primeiro plano, e agora de fundo vou escolher outra cor, poderá ser aqui na área dos verdes, ok. Neste momento são estas as duas cores que eu tenho, ok. Se eu fosse com o balde, neste momento eu enchia toda esta área com esta cor de primeiro plano, mas aquilo que eu vou fazer é utilizar aqui esta nova ferramenta, que é do gradiente. Portanto, o que faz o gradiente é, eu vou desenhar uma pequena reta, não é? No sentido de poder aplicar uma cor, um gradiente de cores que começa numa cor e acaba na de fundo, para poder então fazer um determinado efeito e ficar toda uma área com um determinado efeito. Vou colocar, por exemplo, assim, ok? Portanto, se repararem, tenho aqui estes dois sinais de mais, que me permite então ainda esticar até para fora ou não, e colocar ao contrário o efeito que eu pretendo de gradiente. O gradiente, portanto, vai de uma cor até à outra, ok? E neste caso, vamos imaginar que eu vou colocar então até aqui fora, ok? Portanto, fica aqui esta zona mais a zona de fundo, ok? Portanto, neste caso, basta-me dar um clique então agora aqui noutra ferramenta e já apliquei a toda esta camada que tinha posto inicialmente como transparente, apliquei agora um gradiente de cor, ok? Esta era a primeira questão. A segunda era agora colocar então aqui uma palavra que era a palavra ribatejo. Neste caso também eu vou utilizar então aqui uma cor, pode ser por exemplo mais uma vez aqui uma cor da cidade, ok? E selecionar a ferramenta texto, ok? E vou escrever ribatejo, ok? Portanto, era com o tamanho de 100, que está, ok? E, portanto, era isto que se pretendia. Neste caso já tenho duas camadas. Para acabar também aqui este processamento, basta dar um clique noutra ferramenta. E neste caso já tenho então aqui duas camadas, ok? Portanto, aquela inicial transparente que depois apliquei um gradiente e agora uma segunda com a palavra ribatejo. O que é que eu agora... vamos tentar brincar aqui um pouco, não é? Brincar entre aspas, vamos tentar aqui então um bocadinho trabalhar aqui as várias possibilidades que eu tenho. Uma primeira poderá ser, por exemplo, utilizar a seleção difusa. Ora, a seleção difusa, que já foi explicado no vídeo anterior, a seleção difusa permite-me que eu selecione uma determinada área contígua, ou seja, toda que seja preenchida toda pela mesma cor. Portanto, se eu der aqui um clique, por exemplo, vou até aumentar
para que se possa ver melhor. Okay? Portanto, se eu der aqui um clique nesta zona aqui a vermelho do R, todo este R ficou selecionado. Ok? Portanto, ao ficar toda esta zona selecionada, é esta a letra que está. Okay? Que me permite, mais uma vez, neste caso eu estou aqui a repetir um pouco algumas ferramentas que já foram dadas anteriormente, mas penso que também será útil para perceberem as diferenças. Okay? Eu posso sempre pegar agora no pintor, se selecionar aqui então agora outra cor, vamos pôr aqui por exemplo esta cor, okay? Posso dar OK. Vamos imaginar que aqui eu vou diminuir até aqui um pouco para 10. Se eu agora passar aqui com o rato, vou utilizar o pincel com esta cor na área que está selecionada. Portanto, se eu fizer isto, OK. Se eu fizer isto, OK. E se eu fizer isto? Neste caso, o que eu fiz foi, na área que está selecionada, pintar com esta cor. Ok? Era só esta parte que estava então aqui selecionada. Ok? Pronto, penso que até aqui foi a utilização, no fundo, nesta segunda parte, foi a utilização do quê? Da seleção difusa, que já tinha sido trabalhado no vídeo anterior, e do pintor, que também já tinha sido utilizado. Ok? Mas, isto para te mostrar que eu agora posso querer também aplicar o gradiente de cores à palavra que eu ali tenho. Portanto, neste caso, então, o que é que eu vou ter que fazer? Portanto, vou ter que selecionar a camada ribatejo, a que tem o texto, não é? No fundo é esta camada que aqui está de cima, ok? E vou fazer o seguinte, vou às camadas, transparência e alfa em seleção. No fundo, esta opção que aqui eu vou fazer é colocar ou selecionar tudo o que não seja transparente. Ora, como a maior parte é transparente, eu só vou ficar com as letras que nesta camada que aqui está é a única coisa que não é transparente. Portanto, eu vou aplicar alfa em seleção e se repararem neste momento, é possível observar que nesta camada que aqui está, ficaram selecionadas todas as letras, ou seja, tudo aquilo que não era transparente. Ok? Bom, neste caso então agora, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar novamente duas cores, selecionar por exemplo aqui um amarelo, ok? E vou selecionar aqui, sei lá, agora um rosa. Isto pode não ficar muito bonito, mas pronto, como digo, a ideia neste momento não é estar muito preocupado com a questão das cores, ok? Pronto. E o que é que eu posso fazer agora? E agora, se eu for pintar, claro que vai pintar com o amarelo. Mas se eu for e se escolher a opção gradiente, então já me vai fazer um gradiente entre estas duas cores, ok? Mais uma vez, eu para fazer o gradiente devo fazer, por exemplo, na vertical, ou na horizontal, ou então até na diagonal, ou na oblíqua, ok? Por exemplo, posso dar aqui um clique no B, por exemplo, ok? E vou fazer aqui uma pequena reta na vertical, ok? Portanto, certo? À medida que eu estico, ou então que meto ao contrário, eu vou ficando com efeitos diferentes. Claro que neste momento, se eu fizer na horizontal, o efeito que faz é precisamente o inverso. Ou seja, tenho um degradê, tenho um gradiente de cores que vai do amarelo até ao rosa, um lilás claro, mas mais talvez um rosa, e é aqui com esta pequena regra, com esta pequena reta que eu defino esse conceito, ok? Vou até pôr agora em termos diagonal, ok? Portanto, eu agora basta-me dar um clique, então, aqui na outra ferramenta qualquer, e neste momento tenho, então, aqui, aplicado agora um gradiente não a toda a forma, mas apenas àquela seleção, ok? Bom, e para terminar este pequeno exercício, aquilo que eu vou agora fazer também é aplicar um filtro
não há imagem principal, mas vou aplicar também um filtro à parte que neste momento ainda continua selecionado, ok? E não esquecendo mais uma vez como é que eu selecionei toda a palavra ribatejo. Portanto, tive que selecionar a camada que tinha esse texto e depois tive que ir à opção camada, transparência e alfa em seleção. Ou seja, o objetivo desta função, mais uma vez, repetir porque é importante, foi eu poder selecionar tudo aquilo que não é transparente. Ora, como todo o fundo é transparente, ele veio selecionar só as letras, que era a única coisa que não são os únicos objetos que não são transparentes. Ok? Pronto, mas eu já fiz, ok? Não vale a pena estar agora outra vez a selecionar o que já está selecionado. Portanto, neste caso, aquilo que eu vou fazer agora é, e que fizemos também agora no vídeo anterior, é ir aos filtros, selecionar, eu aqui peço na ficha de trabalho para irem aos filtros artísticos, mas depois podem experimentar aplicando outros filtros, com outras categorias e até depois com outras opções. Portanto, eu neste momento vou apenas fazer aquilo que eu tinha pedido em termos de enunciado, mas depois fica também ao vosso critério, poderem explorar outras opções. E neste caso aqui era aplicar, dentro dos artísticos, aplicar tela, com uma profundidade de 7. Portanto, eu vou dar aqui um clique, que me vai abrir aqui uma pequena janela de opções, e tenho aqui a profundidade que eu quero não é 4, mas é 7. E dou OK. Pronto. Este, no fundo, foi o resultado final, então, do meu trabalho, que, no fundo, tem um gradiente de cores, e em cima desse gradiente de cores apliquei um filtro. E, portanto, passa a ter um efeito. Eu vou reduzir agora e vou reduzir, ok? E, portanto, passa a ter, então, um efeito completamente diferente. Portanto, posso dar um clique mais uma vez em alguma ferramenta e até para apagar também aqui e acabar com esta seleção toda, vou à opção selecionar nada, ok? Portanto, neste momento continuo mais uma vez a ter duas camadas. Já agora, só recordar um pequeno conceito que trabalhámos na ficha anterior, e que é muito simples, mas às vezes, como tem uma pequena dica, eu vou fazer novamente aqui. Portanto, se eu for aqui ao mover, ok? Se for aqui ao mover, essa camada está selecionada. Ok. Se eu agora pegar aqui, nesta zona aqui, que não tem texto, e se eu puxar, o que eu acabo de puxar é a parte de baixo. Ok? Portanto, vou fazer Ctrl Z, para anular a última coisa que eu fiz, e portanto, sempre que eu queira mover e tenho uma parte que seja transparente, eu devo pegar onde tenho uma letra, ok? E agora sim eu coloco no sítio que eu quero. E movo esta camada para outra posição. É uma pequena dica, mas realmente é interessante. Bom, foi um pequeno vídeo, penso que tem aqui possibilidades para explorar várias situações, portanto, relacionadas com a parte do texto, que depois pode ser aplicado uma cor ou então um gradiente de cores, ok? E que também podem aplicar filtros. Portanto, tem aqui um conjunto de situações interessantes que podem explorar, não é? Ok, espero que tenha sido claro. Obrigado e até um próximo vídeo.